ter cotas regularizadas nos últimos 2 anos, ser presidente de uma das organizações sociais, ou da juventude ou da mulher. Então, destes cargos, nenhum deles... Se você reunir os primeiros 5 cargos, mais um destes, você é elegível. É elegível. Vem aqui ser presidente das organizações especiais. Portanto, as nossas organizações especiais quais são? Liga da Mulher, Liga da Juventude. Em outras palavras, o Venâncio Mondlane ainda não reúne condições. O Venâncio, o colega Venâncio, que ele analise os requisitos e veja se está ou não dentro desse parâmetro. E mais, vou lhe dizer uma coisa muito grave. Eu acho que o colega engenheiro Venâncio, que eu tanto respeito, ele peca por 2 razões. Primeiro, como ele mencionou aqui os cargos que ele ascendeu em menos de 5 anos. Em menos de 5 anos. Mandatário, relator, deputado, assessor do presidente. Que qualquer membro não fez esse percurso em tão pouco tempo. Ele, na situação em que se encontrava, era assessor do presidente. Nunca divertiu o presidente. Porque o assessor está justamente para ajudar o seu assessorado. Muito bem. Este cargo de assessor político, antes de eu terminar, mandatário deixa-me terminar meu e relator não faz parte de um cargo de relevo dentro do Partido de Relevo. Calma aí. Okay. Deixa-me terminar meu raciocínio. Gostava mesmo que respondesse a esta questão. Dentro de instantes vamos ao intervalo e vamos abrir as linhas. Em segundo lugar, o colega Venâncio está a fazer uma tempestade num copo de água porque ele não se revê nesse perfil. Dentro do partido, estes cargos, portanto, os 3 não são de relevo. Meu caro, sim. O partido é soberano. Okay. Nós não estamos para seguir agendas que não sejam da RENAM. Okay. A RENAM reuniu em um órgão competente, Conselho Nacional, tomou decisões soberanas. Lúcio Mantegas, volto a esta questão. Sim. Estes 3 cargos que o Venâncio Mondlane já ocupou, assessor do Nacional... Tinha que se pôr porque o Venâncio... Não tem nada a ver com isso. Estes 3 cargos, o de assessor nacional do presidente do Partido Renamo, o de mandatário do Partido Renamo e o de relator da bancada parlamentar da Renamo, não são considerados cargos de relevo dentro do partido. Mas sabes que na Renamo há muitas funções? Não, é uma questão. Só para perceber. Porque você está-se a agarrar aos cargos que o Venâncio... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, vou te dizer, é uma questão de só de por perceber. exemplo, posso te perguntar, a figura de vice-presidente não é um cargo de relevo da Assembleia da República? Não está aqui. Okay, então é de relevo, só não é elegível para... Deixa-me então. Não está aqui no perfil. A figura de membro da Comissão Permanente não é de relevo. Estou a falar de situações da Assembleia. A figura de presidente de uma comissão especializada não é de relevo. Não está aqui. A figura de presidente do Conselho Provincial, nós temos conselhos provinciais, não está aqui, não é de relevo. A figura de presidente da Liga Provincial não está aqui. Então, em outras palavras, não é de tamanho na relevo Renamo, para fazer parte na do perfil Renamo de um presidente. há vários cargos, mas, neste caso, o legislador ordinário, que é o Conselho Nacional, entendeu que tinha que elencar estes requisitos. Sim. E são estes. Ainda não são de tamanho relevo para fazerem parte do perfil. Em outras palavras, é o poder discricionário. É como a Assembleia da República. A Assembleia da República pode tomar decisões e haver muitas outras opções. Está a perceber? É um poder discricionário do Conselho Nacional. Portanto, sendo um poder discricionário, cabe ao Conselho Nacional, dentro das suas atribuições, decidir o que acha melhor para o melhor funcionamento do partido. Não porque o indivíduo ABC não foi ou foi. Não. Muito bem. Então, não foi para travar nenhuma candidatura. Meu amigo, o colega Venâncio, se calhar está há 5 anos no partido ou 6 anos. Está há 6. O porta-voz não tem domínio disto. Não. Cada membro adere e eu não tenho obrigação de saber quantos anos cada membro, cada
Cada colega está no partido. Muito bem. Muito obrigado, ilustre então, Manteiga. Estamos mesmo só para lhe dizer que mas antes se mesmo, é para ir ao intervalo, eu gostava de ter nós uma nós sempre tivemos requisitos. Muito bem, muito obrigado. Só 30 segundos. Só 30 segundos. Sim. Primeiro, vai dizer que sou carpinteiro. Agora vamos ver uma coisa. Como jurista, não pode dizer uma aberração desta natureza. Diz que o Conselho Nacional é legislador ordinário. Isso é uma grande mentira, uma grandíssima cambalhota. O único órgão que pode fazer normas é o Congresso. No artigo 20, há uma norma 20, número 2, que diz claramente as competências do Congresso de poder até rever o Estatuto. E não existe nenhum outro órgão com esta competência. Portanto, dizer legislador ordinário a falar do Conselho Nacional é uma grandíssima cambalhota para quem diz que não é carpinteiro em matéria jurídica. Segundo, dizer-me que, neste momento, eu chamei aos militares de camponeses e pé descalços. Quer dizer, isso é uma tentativa de uma rasteira mal colocada. Quer dizer, rasteirou-se a si próprio. O que eu disse é que nós tivemos um acordo em tribunal. E esse acordo em tribunal tinha determinadas cláusulas. Uma delas é que não se deveriam usar as instalações do partido para vilipendiar qualquer das partes que chegou a acordo no tribunal. E nós vimos pessoas que usam nas delegações do partido a dizer que nós não queremos aquele, nós queremos X. Isto violava um acordo que nós chegamos em tribunal. E aquilo, a informação que me chegou, é que aquelas pessoas não eram propriamente guerrilheiros, porque os verdadeiros guerrilheiros da Renamo diziam que não se reviam, não conheciam aquelas pessoas. Muito para obrigado. Além Venâncio, de ser uma violação gravíssima de um acordo que nós chegamos no tribunal. Estúdios. Então significa que essa analogia é uma analogia errada e fracassada. É muito triste a analogia. Então, é nestas questões, quando a gente sabe que as pessoas até têm capacidade de perceber, mas para defender uma posição que, na verdade, até é uma posição que fere os princípios e os próprios estatutos da Renamo, é aí onde a gente pode dizer que encontramos as tais evidências do lambibotismo. Então, nós falamos... lambibotas na Renamo. Logicamente que sim. Você vê tantos que defendem posições que tu percebes que ele próprio, no seu íntimo, nem acredita no que está a dizer. Ele nem acredita no que está a dizer. E nem tem nada a ver com aquilo que ele aprendeu ao longo desse tempo todo. Você vai ver uma coisa. Esta coisa dos 15 anos, veja só, há um princípio que existe na norma. Uma norma não pode ser contraditória em si própria. Este é um dos princípios, quando você faz uma norma. Veja uma coisa, imagina que alguém que aderiu ao partido há cerca de 15 anos, como é 15 anos de militância? Há 15 anos, e quando aderiu tinha 18. Que idade é que tem esse jovem hoje? Esse jovem. Que idade é que tem? Tem 33 anos. Logo, mesmo tendo 15 anos de militância, depende da altura em que você aderiu ao partido. Se você aderiu há 18 anos, mesmo com 15 anos de militância, você não satisfaz esse perfil. Então, logo, este perfil, vou dizer de uma maneira simples e direta, este perfil reflete uma inversão de valores na Renamo. A Renamo, ela surgiu justamente para amplificar as liberdades e os direitos dos cidadãos. Este perfil vem agora justamente com uma pirâmide invertida. Essa que Renamo, justamente na sua visão, já não é a mesma que a do Afonso da Câmara. Não. Pelo menos os que definiram esse perfil. Os que definiram este perfil estão a atrair em absoluto todos os valores e a gênese da própria luta da Renamo, que não tinha nada a ver com isto. A Renamo lutou justamente porque havia um conjunto de limitações da liberdade de participação política. Você está a ver uma coisa, como é que um partido como a Renamo, que veio defender e instituiu a democracia multipartidária, lutou contra todo tipo de proibições de direitos, hoje vem deixar uma fasquia de 15 até 34 anos e dizer que vocês de 15 a 34 anos, vocês nunca podem chegar a ser presidentes da Renamo. Isto aqui é de uma ditadura atroz. Isto não é típico, não é da gênese da Renamo. Não é para isto que a Renamo lutou. A Renamo justamente lutou para exatamente o contrário. Venâncio. E mais,
se formos a ver estritamente em matéria de direito, este perfil é contraditório. Eu já dei aqui 2 ou 3 exemplos que é contraditório. E mais uma coisa, o Conselho Nacional usurpou competências que não são as suas. Não tem competência absolutamente nenhuma de ir para além daquilo que está estipulado no Estatuto. Quem aprova o Estatuto, quem revê o Estatuto, é só o Congresso. Então, um órgão abaixo do Congresso não pode exercer funções que são exclusivas do Congresso. Venâncio. A função de rever Venâncio. o Estatuto é competência exclusiva do Congresso. Venâncio. O Conselho Nacional Quem, não pode fazer afinal isso. de contas, apoia Venâncio Mondlane dentro do Partido Renamo? Porque o Venâncio esteve, por acaso, numa das edições do Jornal Principal apresentado por Julião Job, onde afirmou categoricamente que os militares é que apoiavam, se não estou em erro, disse que os militares é que apoiavam esta figura do Venâncio Mondlane. Mas neste Conselho Nacional vimos os militares, que é a Associação dos Combatentes da Luta pela Democracia, que falaram e, inclusive, lançaram algumas palavras que, na interpretação de muitos, é para Venâncio Mondlane. Afinal de contas, quem é que apoia o Venâncio Mondlane? São esses militares que praticamente negaram no Conselho? Primeiro vou dizer uma coisa. A presidente da ACOLD não é uma opinião que ele emitiu. É uma opinião tão particular como aquela opinião emitida pelo Dr. Manteigas, que defendia com afinco, mas um dia o presidente apareceu e disse: Dr. Manteigas falou coisas da sua cabeça. Então, eu acho que enquadra-se justamente na mesma categoria. O presidente da COLD falou coisas da cabeça dele, que não representa. Só os desmobilizados são mais de 5.000 homens. Portanto, não é exatamente aquele perfil. E veja só, todas as coisas que ele disse são exatamente contrárias aos valores da Renamo. Uma das coisas, por exemplo, é dizer assim, que está a pedir autorização para curar um membro. Aquilo não é típico da Renamo. A Renamo, uma das coisas que a Renamo vive nos últimos 10, 15 anos reclamando, é que há militantes da Renamo estão a ser mortos, estão a ser torturados, que há esquadrões da morte da Frelimo, não sei o quê, porque a Renamo sempre defendeu o direito à vida, a Renamo sempre defendeu um Estado de Direito democrático, a Renamo sempre defendeu convivência pacífica com a diversidade. Venâncio. Então, aquela opinião, deixa-me só terminar isso, aquilo ali que foi afirmado pelo presidente da COLD é justamente o contrário a tudo isso. Ainda passa uma mensagem errada às pessoas, ao eleitorado. É que dentro da Renamo há pessoas que estão habilitadas a curar as outras. Então, Venâncio, estaria a considerar que de alguma forma o presidente destes militares veio a público falar o que não da cabeça dele. Ele não representa nem tão pouco o pensamento dos militares. Os militares apoiam o Venâncio. Os militares que estiveram na luta dos 16 anos, estiveram a lutar exatamente contra tudo aquilo que ele disse ali. E vou dizer uma coisa, e vou dizer uma coisa. Está aqui o Dr. Manteigas, que de certeza que ele percebe muito bem das questões da hierarquia militar. Sim. Neste momento, os militares mais graduados da Renamo, nenhum deles se revê naquilo. Os militares apoiam o Venâncio. E nenhum deles apareceu lá a dizer aquele tipo de coisas. Okay. Aquele senhor disse aquilo, enquadro nas palavras do presidente da Renamo, quando disse: o Dr. Manteigas falou coisas da cabeça dele. Então eu digo, é a mesma coisa. Muito bem, só o mesmo para fecharmos com não representa a opinião e o posicionamento dos verdadeiros militares da Renamo. A maioria dos militares apoiam o Venâncio. Só queremos... Não, o que eu estou a dizer é o seguinte, eu disse o seguinte: os que foram os primeiros a me inspirar e a encorajar para ir para esta aventura, para esta investida, foram militares. Foi o que eu maioria. Disse. Porque eu nem sequer tinha ideia de aventurar-me, digamos assim, entre aspas, avançar para uma investida dessas. Quem me chama a mim, e depois disto é a altura certa, nós vamos abrir esses ficheiros e toda a gente vai saber quem é, são militares dos mais graduados da Renamo que me chamaram e disseram o seguinte: do jeito que o nosso partido está, e vendo a sua performance social, política, a tua postura, nós, apesar de você ser civil, nós te encorajamos no próximo Congresso a te candidatares a presidente da Renamo. Foi exatamente isso. Muito bem. Muito obrigado, Venâncio, por estas palavras. O Venâncio Mondlane diz que é apoiado
pelos militares da Renamo. Primeiro, gostava de saber, este perfil que foi aprovado no Conselho Nacional foi por unanimidade? O perfil foi por unanimidade e aclamação. 2, é uma grande contradição. O engenheiro Venâncio dizer aos moçambicanos e ao mundo que é apoiado por militares, aqueles a quem ele chamou de camponeses e pés descalços. E para o seu conhecimento, engenheiro Venâncio, infelizmente não tem assento no Conselho Nacional. Os militares, os generais, insurgiram-se energicamente contra o seu pronunciamento. E lamentam. Mas quais esses generais? De os ter chamado de camponeses e pés descalços. Quais são esses generais que se insurgiram? Não vou dizer aqui. Não, como está-se a referir a mim, quais são? Não, mas se quiser... depois... seja honesto, diga lá, qual é o general? O colega Venâncio ainda se considera membro do partido. Não, qual é o general? Venha ao partido para saber. Sim, qual é o general? Venha ao partido para saber. Não, o senhor está a fazer uma afirmação pública. Então estou a dizer, lhe desafio a ser concreto na sua afirmação. Sim. Quais são esses generais que se insurgiram? Quais são? Muito bem. O colega fala para nós sabermos se são generais mesmo ou são os camponeses que foram buscar e tentaram fingir que eram militares quando não eram militares. Está aí. Sim. Chama de combatentes pela democracia de camponeses. Não, é que não eram por combatentes. Via disso. Não eram camponeses. Que o saudoso presidente da Câmara... Não eram camponeses. Não eram militares, escreva lá. Quer dizer... Não eram militares. Venâncio, vou pedir mesmo um segundo. É horrível ouvir essas expressões. E alguém que pretende dirigir esse partido. Mas eu desafio o doutor Manteigas para indicar os tais generais que ele está a dizer que se insurgiram. Não consegue responder essa matéria. Está a dar tantas voltas que não consegue ser concreto nas suas afirmações. O Ilustre Manteigas faz uma afirmação. Faz uma afirmação. Quando ele falar, eu quero escutar. Não, é que ele faz uma afirmação e depois não consegue sustentar. Então deixa-me falar. Diz, generais se rebelaram. Estou a perguntar quais generais. Dê-me lá os nomes que eu quero registrar aqui os nomes. Vai ao partido. O senhor, o que tem que fazer é entrar no partido e não enviar o doutor Elvino Dias fazer mensagens a fazer questionamentos ao partido via WhatsApp. Está bem, está desculpado. O senhor engenheiro Venâncio. Muito bem. Espera. O debate mais uma vez, como dizia o presidente Ossuf Momad, doutor Manteigas, de novo, está a falar coisas da cabeça dele. Sim, estou a falar coisas da minha cabeça. Mas foi o partido que me mandou aqui. E com a anuência do presidente. Vamos lá, doutor. Eu aconselho coisas da cabeça dele. O engenheiro Venâncio a ir para o partido do mesmo modo que sempre esteve no partido. Está desculpado. Agora está-se a fixar, não aparece nem no Parlamento, nem no partido, e vem às televisões falar da Renamo. Eu acho que isso não é correto. Mas é que eu não consigo dizer o nome de um general, até agora não consegue dizer. Então, fala de evidência de lambobotismo. Sabe, tudo que está agora todo mundo a concluir é que parece que está-se a focar de tacho. Eu ainda vi hoje nas redes sociais que a Renamo, o presidente Ossuf Momad, ganham 16 milhões de dólares. Afinal, há pessoas que querem a presidência da Renamo por causa do tacho, entre aspas. Tacho, estamos a falar de dinheiro. De dinheiro. Quem são essas pessoas que querem dinheiro? O chapéu a quem servir vai usar. Ilustre Manteigas, quem é que quer dinheiro? Meu caro, sabe, eu sou muito objetivo nos meus debates. Não, mas eu tenho idade suficiente. Eu tenho idade suficiente e experiência suficiente para fazer um debate construtivo. Portanto, não pense que eu vou resvalar em situações de criancice. Eu estou aqui para fazer um debate que o mundo e o país estão a acompanhar. O certo é que existem essas pessoas. Vai para as redes sociais. Vai para as redes sociais. Está lá. Agora, o problema é o que a Renamo recebe, o que o Venâncio recebe, o que o presidente Ossuf Momad recebe. E mais, ouvi ainda de algumas pessoas que eu reputava de muita consideração, a dizer que os combatentes da Renamo nem deviam ter nenhum direito porque andaram a matar pessoas. Indivíduos que nós respeitávamos. E a Constituição da República
num dos artigos, determina a valorização dos combatentes da luta pela independência, combatentes da luta pela democracia. E aparecer alguém que foi liberto por esse partido, dizer que aqueles andaram a matar pessoas, nem deviam ter direitos nesse país. Eu acho que são dessas coisas que nós estamos a perceber, que querem nos empurrar para uma agenda alheia aos nossos objetivos. Mas existem esses lambibotas, como aqui referenciou o Venâncio Mondlane, dentro do vosso partido? Talvez no grupo dele, porque ele tem um grupo, não é? Sim, ele tem um grupo dele. Talvez esses andam a lamber, mas na Renamo não há lambobotismo. E ele, para ascender aos cargos que ascendeu em menos de 5 anos, será que esteve a lamber o presidente Sufo Mamadi? Então andou a lamber o presidente Sufo Mamadi até que lhe nomeou para mandatário, pôr-lhe na Assembleia, pôr-lhe não sei o quê, relator da bancada, assessor, porque andou todo momento a lamber o presidente. É isso, não é? Temos que ser coerentes. Muito bem. Quer dizer, o exemplo inequívoco. Vamos para mais um breve intervalo. De ver alguém que lambeu um dirigente, talvez seja Voltaremos em breve para continuarmos com o nosso debate. O certo é que o debate está praticamente quente e os nossos convidados não nos querem deixar aqui falar. Mas, contudo, vamos a um breve intervalo. Voltamos já.